A paz do Senhor, povo de Deus! Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse terceiro trimestre está falando sobre o Sermão do Monte, a ética e os valores relevantes dos ensinos de Jesus Cristo. E já chegamos na lição de número 11. Eita glória a Deus por mais um trimestre, nos caminhando para o final. Porque você sabe, você que é aluno, você que é professor, superintendente, pastor, frequentador assíduo da Escola Bíblica Dominical, que essa revista ela é trimestral, ou seja, acaba no último domingo de setembro. Se acaba no último domingo de setembro, falta apenas 11, 12 e a lição de número 13. Foi um prazer ter você aqui. Se você está chegando no canal pela primeira vez, tem uma playlist acompanhando todas as lições. Você pode maratonar, assistir as outras 10 lições com essa a 11ª lição. Então você pega a sua revista da editora Betel Dominical com o tema do Sermão do Monte, pega a sua Bíblia, que é sua régua, tem que caber aqui. Se não couber aqui, não serve nem para minha e nem serve para a sua vida. Canetas, marca-texto em gel, porque nós estamos em uma escola e só aprende quem anota, e só aprende quem vai praticando, só aprende quem vai marcando, só aprende quem está cada vez mais concentrado em ouvir, aprender e colocar em prática acima de tudo. Pega seu material e vamos crescer hoje, porque a lição, como diz por aí, sai faísca. O princípio é não julgar. Mas que julgamento é esse? Será que a Bíblia se contradiz? É o que você vai aprender hoje. Vamos crescer juntos no julgamento essencial, correto e verdadeiro que a Bíblia nos ensina. Meus queridos e amados professores, alunos, como já falei, lição de número 11 será aplicada no dia 11 de setembro de 2022. Irmãos, 11 de setembro não tem como não lembrar, né? Daquele dia fatídico que aconteceu lá nos Estados Unidos, o atentado às torres do World Trade Center, né? Onde centenas de vidas foram perdidas, que até hoje se chora, se tem um memorial. Então, 11 de setembro não tem como não lembrar de um dia tão trágico como aquele para a humanidade, não somente para os Estados Unidos, não somente para as pessoas que perderam os seus familiares de diversos países diferentes, mas o mundo inteiro ficou perplexo diante de uma tragédia tão grande que foi aqueles 2 aviões se chocando contra as torres gêmeas, né? Então nós lamentamos e temos que continuar nos lamentando diante de fatos como esse. E nada mais justo do que falar sobre a justiça. E o tema da lição é a relevância do discernimento. Discernir corretamente. A silhueta aqui da revista, né, é aparentemente um juiz dando o seu veredito. A pergunta é: crente pode ou não pode julgar? Crente pode ou não pode dizer que está certo ou que está errado? Crente pode ou não pode? É o que nós vamos aprender, certo? Vamos lá? Nosso texto áureo se encontra no livro de Tiago, capítulo de número 1, verso de número 5, que nos diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Aqui é princípio para tudo, irmãos. Você diz: professor Tony, eu não tenho sabedoria para entender o que o senhor está ensinando. Professor Tony, eu sou professor, mas não tenho essa sabedoria de outros professores de poder ensinar. A Bíblia me diz
Está registrado em Tiago capítulo 5 que tem uma solução para você. Não é revelação do céu, não é mistério, é Bíblia. Peça a Deus sabedoria para você entender o que você está ouvindo de mim, como seu professor aqui online, né? Para que você vai ouvir do seu professor presencial na sua igreja. Você que é professor, que você tenha sabedoria de ensinar na simplicidade ou na profundidade, mas que você tenha sabedoria de passar para os seus alunos e eles, acima de tudo, entender o que você falou. É Bíblia, peça a Deus, Ele vai dar liberalmente, vai te entregar. E melhor, não lance em rosto porque te deu essa sabedoria. Olha que maravilha! Texto áureo. Vocês sabem que eu gosto de desfrutar todos os requisitos aqui da Bíblia, né? Aliás, da nossa revista. Nossa verdade aplicada nos diz: precisamos de constante ajuda do Espírito Santo. Aqui já mostra a intimidade que eu e você precisamos. Intimidade com quem? Com o Espírito Santo. Sem ele, não dá para a gente caminhar. Então, precisamos, constante da ajuda do Espírito Santo para agirmos e nos relacionarmos com discernimento e equilíbrio. Anota essas duas palavras, porque nós iremos falar dela quase toda a lição. Discernimento e equilíbrio. Eu estava saindo do culto de doutrina na sexta-feira da nossa igreja, um jovem, o Lucas, disse: Montoni, queria falar com o senhor, eu tenho uma pergunta. Aí eu disse para ele: faça duas. Aí ele disse: os dons, me explica um pouquinho. E ele estava na mão, irmãos, com a Bíblia Pentecostal de Estudo. Eu tenho ela ali, eu gosto tanto da Bíblia Pentecostal de Estudo que eu tenho duas, porque uma está saindo as folhas. E eu disse: Lucas, você tem uma excelente ferramenta na mão. Eu posso dizer para você, não é com soberba, não é com arrogância, não é para ser melhor, mas a Bíblia Pentecostal de Estudo, eu li ela toda, de capa a capa. Tudo que tem lá na revista Pentecostal de Estudo eu li, porque me disseram que eu tinha que me debruçar sobre a palavra de Deus e aprender o máximo que eu pudesse. E eu trabalhava à noite, então da meia-noite às 4 da manhã era um tempo que a gente tinha de tranquilidade. Então, da meia-noite às 4 horas da manhã, aproximadamente 2 anos estudando a Bíblia Pentecostal de Estudo. Era tanto que está caindo as folhas dela. E eu tenho outra. Então, o dom, eu falando para ele, discernimento. Paulo diz em 1 Coríntios o quê? Que pelo Espírito é dado a um o dom de quê? De discernir. Mas esse dom de discernimento é um dom do Espírito. Por isso que nós temos que pedir a Deus os dons com zelo. E pedindo os dons com zelo, buscar sabedoria para discernir. Isso que nós precisamos é ter discernimento, e a palavra aqui é equilíbrio. Olha só, essa é a nossa verdade aplicada. Vamos para o nosso texto áureo, texto de referência. O nosso texto de referência, tenho que dizer sempre, irmãos, porque tem gente nova chegando toda hora no canal. Sermão do Monte é Mateus capítulo 5, 6 e 7. E agora, como falta apenas 4 lições contando com essa, não é verdade? 11, 12 e 13, falta 3 contando com essa, eu tenho que dizer para você que é Mateus 5, 6 e 7, tá bom? Para você decorar, e você que chegar novo, o Sermão do Monte é 3 capítulos, é o maior sermão de Jesus. Hoje entramos no capítulo de número 7 de Mateus. Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo de número 5. Vamos ver essa leitura. Lembrando que você pode consultar a sua Bíblia, pode consultar a sua revista, ou na descrição do vídeo eu deixo para você essa leitura, ou online. Mas é importantíssimo que você tenha um exemplar da Bíblia, tá bom? Nos diz assim: não julguei para não ser julgados. Eita, isso aqui eu não sei nem com que caneta eu vou marcar. Por quê? O mundo só se apega a esse aqui, ó.
Não julgueis. Vocês estão me julgando, vocês não podem me julgar. Só quem pode me julgar é Deus. Tem certeza que é só Deus que pode te julgar? A Bíblia diz que eu não posso julgar ninguém. O que esse texto está querendo dizer? Não julgais para não ser julgado? Para quem? A primeira pergunta foi dito isso aqui? Por que foi dito isso aqui? Qual é o contexto que foi dito? Não julgueis para que não sejais julgado. Por quê? É o que você vai aprender hoje. É só para aguçar aí a sua inteligência, certo? Versículo 2. Porque com o juízo com que julgares, sereis julgado. E a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Pronto, está respondido. Quase não sai. Está respondido. Por que Jesus alerta para que eu não venha cometer julgamento? Simples. Porque eu, como ser humano, acima de tudo, ser humano, eu sou tendencioso e muitas vezes lutamos, irmãos, sejam sábios, lutamos contra a nossa carne para não ser tendenciosos e para nós não sermos parciais. Porque o nosso julgamento ele tem que ser reto, discernimento e com equilíbrio. E eu posso colocar que o nosso julgamento para com o outro, ele não pode ser tendencioso para aquilo que eu gosto e muito menos parcial. Se eu não gosto de fulano, eu aplico o rigor do julgamento. Se eu gosto de fulano, como diz aí, abre-se um parênteses, eu pego leve. Então ele está dizendo, não julgue. Porque o ser humano ele é tendencioso e tem de ser parcial. Por quê? Porque do mesmo jeito que você está apontando alguém, você será apontado. Do mesmo jeito que você está colocando alguém na balança, vão colocar você na balança. Então, para que você não venha errar no julgamento, é melhor que você se mantenha equilibrado. Mas a gente vai aprender um pouco mais. Versículo 3. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Aqui tem um ponto explicando. A gente aprendeu errado algumas coisas. Por quê? A gente não tem costume de procurar o contexto histórico quando Jesus fala de trave. Trave, você já viu alguma ilustração aí, se você der um Google, a trave no olho? Tem uma ilustração de um desenho com um rapaz com a trave enorme, né? Um pedaço de madeira enorme dentro do olho. Não é esse contexto. Tem a explicação lá, mas só para te orientar. Trave pronto, para você entender, vai ficar fácil de entendimento para todos os brasileiros. Sabe a coluna da casa? Sabe os templos que a gente às vezes aluga, não faz, porque quem faz já não faz assim, né? Uma igreja que vai fazer a igreja, ela não faz uma coluna no meio. Mas sabe quando alguém faz um salão enorme, faz uma coluna bem no meio? Pronto. Então imagina você atrás dessa coluna e o pregador pregando e você ali atrás, você querendo ver ele para um lado, querendo ver ele para o outro. Você vai conseguir ajudar o pregador atrás da coluna? Então, a trave que Jesus está se referindo é a coluna. Então, quem está atrás da coluna não consegue ver nitidamente o argueiro, o cisco. Não tem nada aqui na mesa. O cisco, um pozinho no olho do irmão. Por quê? Porque você está atrás de uma coluna. Então a trave aqui, ela é uma coluna que você fica atrás sem poder enxergar. Aqui a gente vai falar um pouco mais, mas eu só estou enchendo aí a tua aula, tá bom, professor? E alunos que não sabiam disso, não é você ter uma trave, um pedaço de madeira no seu olho. É você estar atrás de uma madeira tentando ajudar alguém que está com um cisco no olho. Impossível, é isso que Jesus está dizendo. Aí ele diz mais, né? Então você tem que primeiro sair de trás da coluna para que você possa ver bem. Então não tem como você ajudar alguém se você não está vendo direito.
Esse é o contexto que Jesus está nos dizendo. Versículo 4: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Ou seja, você está atrás aqui, ó, vocês estão me vendo, estão vendo meu olho? Vocês daí conseguem dizer, professor, o senhor está com um cisco no olho esquerdo ou direito, você consegue me dizer? Não, por quê? Porque você está atrás de uma trave, de uma coluna. Agora, se eu tirar, aí fica mais fácil você me ver. Então, é esse contexto que Jesus está dizendo. Então, calma, porque isso é o quê? Hipocrisia, versículo 5. Tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, aqui a gente já tem, eu posso dizer, posso dizer assim, que é para você pensar, que a Bíblia ela é contraditória. Se eu for pegar o versículo 5 para comparar com o versículo 4, 3, 2 e 1, eu posso já dizer que a Bíblia é contraditória, mas não é. Fique bem claro. Porque ele está dizendo, hipócrita. Por que eu sou hipócrita? Tira primeiro a trave do teu olho. Então, se eu não tenho trave nenhuma, se eu não estou atrás de coluna nenhuma, ele está dizendo o quê? Então, você passa a ser apto para tirar o argueiro do irmão. Então, não julgueis para não ser julgado. Então, se eu julgo com coerência, como diz aqui, discernimento e equilíbrio, eu passo a ter autoridade para julgar. Quem diz isso? Mateus capítulo 7, verso de número 5. Porque não é um julgamento parcial e nem é um julgamento tendencioso, mas é um julgamento, como diz Mateus 5. Perdão, versículo 5, né? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Então, você tirou a trave do seu olho? Você está na direção certa? Então cuidarás de tirar. Então, você pode tirar o argueiro do olho de alguém, contanto que não tenha uma trave no seu. Tá aí, abre a sua Bíblia, confere. E o argueiro do teu olho... Perdão, vamos lá, né? Então, cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, se eu não tirar primeiro do meu, eu não posso tirar do outro. Então, se eu não for coerente, não tiver discernimento e equilíbrio na minha vida, eu não posso apontar a vida de ninguém. Eita, é forte, não é verdade? Vamos lá? Olha que nem foi a introdução, né? Essa é formidável. Eu quero aproveitar a partir dessa lição até a 13ª, eu quero conversar com vocês de uma novidade que o canal vai apresentar no próximo trimestre. O próximo trimestre, o canal Bíblia para o Cotidiano vai dar uma pequena mudada. Nós vamos nos concentrar, nós vamos nos empenhar um pouco mais nas revistas da editora Betel Dominical. Estou conversando com a minha Rose está aqui, estamos vendo a melhor jeito, a melhor maneira. Vocês não sabem, a minha Rose é dos bastidores, gente. Ela que dá o foco no celular, ela que dá o play, ela que vê iluminação. A Rose é a minha assistente. Não é como no começo eu falava para o Alex era o que começou o canal comigo. A Rose é a minha produção. Então é a Rose que dá o play, que vê se o celular está no lugar certo, se a luz está boa. Ela que dá o foco, que brilho, ela que diz para a esquerda, para a direita, assim, vem, o áudio, o microfone. A Rose é o meu bastidor, a Rose é a minha produção, a Rose é a minha Rose, né? E a gente está conversando, a gente conversou, já está elaborado. A gente vai se aprofundar um pouco mais na revista da editora Betel, a leitura complementar, o subsídio ou o auxílio do professor. A gente está elaborando uma coisa muito legal. O que eu posso adiantar vamos nos aprofundar em cada lição. Não será apenas um vídeo de aula, 1h30, 1h20, 1h10 que a gente faz. Será, além desse vídeo normal, terá uns aprofundamento para melhor aprendizado do povo de Deus que quer o material da editora Betel. E vamos nos aprofundar onde? Na leitura complementar, que vamos dar o nome de devocional. O auxílio ao professor, vamos nos concentrar um pouco mais. Então você já vai orando, professor, esse projeto aí vai ser bênção? Vai. Você que assiste o canal Bíblia para o Cotidiano, porque gosta da editora Betel, meu irmão, você vai ganhar um presentão.
Se você não é inscrito, já se inscreve para poder acompanhar, porque nós vamos nos aprofundar a cada lição. Não será somente a aula, terá aprofundamento para enriquecer o seu conhecimento, para enriquecer a sua aula. Segura que em setembro tem essa novidade de aprofundamento da revista da editora Betel Dominical. Quanto vai custar, professor? A sua inscrição é o que custa, é você se inscrever, deixar um comentário, curtir, compartilhar e não esquece, ora pela vida do irmão Tony, professor Tony, tá bom? Vamos para a nossa introdução. Jesus segue desenvolvendo o tema da natureza da vida do reino para os seus discípulos. O reino, visando sempre o reino. E agora passa a alertá-los sobre a tentação que pode surgir em seus relacionamentos pessoais. Tentação de julgar o outro porque eu gosto. Eu gostava muito, gosto, mas eu fico evitando alguns canais. Por exemplo, eu gosto muito, acompanhava mais o Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia. Mas ele começou a falar umas coisas que foi me deixando triste. Eu sei que para ele eu sou irrelevante, ele nem sabe quem eu sou. Mas houve um pequeno atrito entre o pastor Silas Malafaia e o pastor Augusto Nicodemos. E Iago Martins tomou as dores do pastor Augusto Nicodemos. Mas a frase dele foi uma frase infeliz. A palavra é essa, uma frase infeliz. Ele disse bem assim: eu passo pano para o Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos pode ser a pessoa mais coerente, aprofunda nos ensinos, mas se ele está errado, ele está errado. O pastor Silas Malafaia pode ser a pessoa mais que luta pelos cristãos na defesa da ideologia de gênero aqui, de não deixar essa ideologia de gênero impregnar, envolvido aí com essas questões aí. Não cabe, não é para o meu canal isso aqui. Mas se ele está errado, ele está errado. Eu não passo pano por Augusto Nicodemos e nem passo pano por Silas Malafaia. Eu tenho que ver o que a Bíblia me diz. Então o Iago Martins ele foi, para mim, infeliz. Para mim, ele teria que retirar a palavra. Mas por que Iago disse que passava o pano por Augusto Nicodemos? Porque Augusto Nicodemos é reformado. Silas Malafaia é pentecostal. E o Iago Martins, ele é o quê? Reformado. E porque ele é reformado, ele quer defender os reformados e não ter um julgamento equilibrado. Você entende porque é melhor não julgar do que ser tendencioso? Então eu acabei parando de ver um pouco os vídeos de Iago, mesmo gostando das colocações dele, sabe? Principalmente a parte do programa dele de pergunte ao pastor, perguntas rápidas, respostas rápidas, para que você abra sua mente. Mas essa frase dele de ser tendenciosa, a Bíblia condena. Porque não importa se é a minha Rose, se é o meu filho, se é o meu pastor ou se é você. O julgamento tem que ser igual. E essa igualdade é que Jesus está dizendo para o seu discípulo: tenha. Porque se você não for justo, você será julgado pela injustiça que você está cometendo. É forte, meus irmãos, é forte. Nosso ponto de número 1, discernindo entre o certo e errado. Peraí, então se eu posso discernir o que é certo e o que é errado, então logo eu posso julgar o que é certo e o que é errado. Comumente, é comum, não é regra, é comum, as mesmas características que nos aborrece em outras são a que nós temos. Não é regra, mas é comum quando uma pessoa é contra demais a uma ação, é porque ela comete, e porque ela não comete, ela não quer que outras cometam, então ela fica com raiva do outro, porque ela não consegue se livrar e quer que o outro se livre, então se torna hipocrisia. Comumente é isso, tá? Não é regra, mas comum é assim. Você vê uma pessoa muito aborrecida com a ação do outro porque ela faz muito. Não é regra, fique bem claro.
Jesus nos ensina que devemos examinar nossas motivações e nossa conduta, em vez de julgar o próximo. Então, primeiro eu olho se eu estou atrás de uma trave ou não, para depois eu poder ajudar o próximo. Deu uma confundida aí, tá bom? Ponto 1, não julgueis. Olha só esse não julgueis aqui. Jesus dedicou um espaço considerável para condenar os líderes religiosos por sua hipocrisia, que os levava a uma aparência externa de justiça para serem elogiados pelas pessoas. Aqui ele está marcando a passagem de Mateus capítulo 6, que nós já passamos, até na oração, até no jejum, já passamos para essa lição. Se você não viu, está aqui. Ele jejuava para que os outros vissem que ele estava jejuando. Ele dava o dízimo para que os outros vissem que ele era dizimista. Ele usava vestes chamativas para que fosse visto. Orava em pé nos 4 cantos para que fosse visto. Então, essa tendência, ele apontava muitos outros, esquecia de olhar para si mesmo. E o reino nos convida a olhar para nós mesmos. Pegando o Antigo Testamento, Isaías: ai de mim que vou perecer, porque vi o pecado do irmão. Foi isso que Isaías disse? Não. Ai de mim que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros. O que podemos dizer? Trazemos para hoje. Isaías falava coisas que não devia, coisas que não cabia para uma vida de alguém que era servo de Deus, que servia ao Deus único, indo lá para o Antigo Testamento. E para nós tem coisas que não cabem na nossa boca, não cabe na nossa língua. Quando Paulo vai condenar, apontar o erro da igreja de Coríntios, ele diz: são palavras que não são dignas de ser ditas por um cristão. E Paulo fala, é tão absurdo que não dá nem para repetir o que eles estão dizendo. Então Isaías olha para ele e diz: é de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Então o reino convida para nós olharmos para nós. Continuando, agora reconhece que os seus discípulos também podiam cair na mesma hipocrisia. Então ele vê a hipocrisia dos religiosos, como ele agora está levantando um povo, ele diz, não caia na hipocrisia desses fariseus, desses doutores da lei, desses escribas. Não caia, vocês são do reino. Então não caia nessa de ser tendenciosos, de ser parciais. Seja imparcial. Quem está errado, está errado. Ponto. Vamos lá? Em seguida, adiciona uma palavra de advertência sobre o extremo oposto de não discernir. Tá bom? A ordem de Jesus de não julgar os outros pode ser a mais amplamente citada de suas declarações. Muitas pessoas usam esse versículo na tentativa de silenciar seus críticos, interpretando o que Jesus queria dizer. Olha como é que eles interpretam. Você não tem o direito de dizer que estou errado. Marca aqui 2 coisas. Essas pessoas, eles dizem, primeiro deixa eu marcar essa frase aqui, Você não tem o direito de dizer que eu estou errado. É o que eles dizem. Porque lá em Mateus, capítulo de número 7, verso 1, diz, não julgueis para não ser julgados. Então ele diz assim, aí Jesus disse que você não pode apontar o meu erro. Não foi isso que Jesus disse. Não foi isso. Errado é errado. O meu pastor trouxe um ensinamento do culto de doutrina maravilhoso sobre Ananias e Safira. Por que Ananias e Safira morrem? Porque mentiram para quem? Para o Espírito Santo. E por que Pedro apontou o erro de Ananias e Safira? Se Deus disse, se Jesus está dizendo que não pode julgar. Você está entendendo?
Eles querem pegar a parte que lhe cabe. Eles querem isolar, como diz o presbítero Alex aqui, que me ajuda aqui no canal, e vai estar aqui no final desse trimestre comigo. Eles não pegam nenhum versículo, eles pegam metade do versículo para justificar o seu erro. Então eles usam a frase: você não tem o direito de me julgar, porque Jesus disse que não era para você julgar. Não, filho. Jesus está dizendo assim: aponte o erro da pessoa se você não tiver esse erro. Mas use de misericórdia. Por quê? Você que está em pé, cuidado para que não caia. Mas você pode apontar o erro de alguém? Lógico, Pedro apontou o erro de Ananias e Safira e o pior, morreram os dois. Irmão, a Bíblia é sensacional. Não vamos pegar partes isoladas para nos aprofundar um pouco mais na palavra do Senhor. Continuando, a questão aqui é saber como lidar com o julgamento, quais os critérios e em que medida se deve usá-lo. É isso que Jesus quer. Como vamos fazer? Deixa eu até marcar essa frase completa aqui, ó. A questão aqui é saber como lidar com o julgamento parcial, sem ser tendenciosos, quais os critérios e que medida deve ser usada, tá bom? Pedro julgou Ananias e Safiras e os dois morreram. Isso é Novo Testamento, livro de Atos. Acabou. Ponto 1, ponto 2. Quem julga será julgado. Aqui cabe para mim e para você, para nós. Quem julga será julgado. A exigência de Jesus aqui é que seus discípulos não sejam inclinados ou a julgar e a censurar. Vamos lá. Livro de Romanos, vamos para a nossa primeira referência. Ó, eu fico esquecendo de marcar e aí depois eu bato o olho, não sei onde eu estou. Aqui, Romanos 14. Abre aí, livro de Romanos 14, versículo de número 10. Vamos lá? Diz assim, ó: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Duas perguntas. Pois todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Pois é, Cristo terá um tribunal. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de vós dará conta de si mesmo a Deus. 13. Assim que não nos julgamos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão, mas se apega ao versículo de número 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Se eu julgar erroneamente aqui, eu serei julgado certamente lá no céu. Então, que eu venha fazer um julgamento correto, sem ser tendencioso e muito menos parcial. Tá bom? Continuando. A firmeza do compromisso dos discípulos do reino de Deus é a justiça exigida deles, não os autoriza a adotar uma atitude julgadora. Os que julgam assim serão julgados, não pelos homens, o que traria pouca consequência, mas por Deus, o que se adequa ao tom solene do discurso. Então, falei, nós seremos julgados aqui é pouco pelo que seremos julgados na eternidade ou para a eternidade. Vamos lá? O discípulo que toma sobre si a tarefa de julgar o que o outro faz, usurpa o lugar de Deus. Isso aqui é forte. 14, Paulo diz aqui, ó: mas tu por que julgas o teu irmão? Também por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ou seja, Deus vai dizer assim: aí, você julgou corretamente? Então
você terá um julgamento correto. Você julgou erroneamente, você continuará tendo um julgamento correto. Só que você, por estar julgando errado, o seu irmão, em vez de ajudá-lo, preferiu apontá-lo o erro em vez de socorrê-lo, então você não terá parte comigo na eternidade. Então temos que julgar. A Bíblia vai mostrar aqui alguns versículos para frente. Tudo parece que a gente não pode ter atitude de julgar, mas por sermos, repito, tendenciosos, é melhor não julgar. Tratar o erro com brandura, longanimidade. Precisamos, mas apontar o erro, com certeza. Paulo foi um desses, pois 2 vezes ele diz: entreguei para Satanás. Opa, quem é Paulo para entregar alguém para Satanás? Veja como a Bíblia é coerência, irmãos. Coerência, tá bom? Continuando, e por isso tem de responder a ele. John Stott, mais uma vez, John Stott diz aqui, né? A ordem para não julgar não é uma exigência para ser cego, mas antes um pedido para ser generoso. Olha que frase bonita de John Stott. A ordem para não julgar não é uma exigência para ser cego, mas antes um pedido para sermos generosos ou longânimo nesse julgamento que estamos fazendo. Jesus não nos pede para deixar de ser humanos, suspendendo o nosso poder crítico que ajuda a nos distinguir dos animais. Jesus não fala isso. O que nos distingue do animal é ter a consciência do que está certo e do que está errado. E só saberemos o que está certo e o que está errado se aplicarmos julgamento. É forte. Mas que renunciemos à presunção, ambição de ser Deus, arvorando-nos em juiz. Ou seja, não somos Deus. Temos que ser longânimo, mas temos que declarar o juízo correto do nosso Deus. 3.1. Autocontrole no julgamento. Aqui precisamos. Autocontrole no julgamento. Vamos lá? O texto indica que a prática que Jesus proíbe era habitual e se realizava entre os judeus. Já era uma prática, Jesus falando contra os judeus, escribas, fariseus e doutores da lei. Aparentemente, algumas pessoas têm uma necessidade psicológica de descobrir e divulgar defeito em outras pessoas. Eu achei isso aqui sarcástico do pastor. Aparentemente, deixa eu só marcar aqui, peraí que eu vou ler com vocês de novo. Veja se não foi sarcástico isso aqui. Aparentemente, algumas pessoas têm uma necessidade psicológica de descobrir e divulgar defeito em outras pessoas. Foi ou não foi? Só vê o defeito do outro. Ele fala que isso é problema psicológico de descobrir e divulgar. Tem. Você sabe que tem. Vamos lá. Ninguém pode evitar formar uma opinião sobre outras pessoas e práticas. Desde a infância, aprendemos a importância de discernir entre o bem e o mal, belo e feio, certo e errado. Ser capaz de analisar criticamente um objeto, ou seja, distinguir objetivamente entre os elementos, virtudes, características, é uma capacidade necessária na vida. Enfim, é preciso ter humildade para entender que nosso julgamento sobre as pessoas é apenas uma opinião. A expressão do qual sabemos e devemos controlar. Ou seja, talvez você não goste do formato do canal Bíblia para o cotidiano. É um julgamento? Sim, porque se eu estou aqui para falar da palavra de Deus, Escola Bíblica Dominical, se você não me julgasse, você teria que ser inscrito no canal.
Eu tenho hoje 4.000 inscritos. Então, todos os vídeos que eu posto terei que ter no mínimo 4.000 visualizações. Porque se não fosse assim, aliás, não é assim, essa não é a realidade, então você está julgando, dizendo que esse canal não merece sua inscrição, que esse canal não merece o seu gostei, não merece você deixar um comentário, então logo você está me julgando, dizendo eu não gostei porque ele lê devagar, porque ele lê rápido, porque ele comenta pouco, porque ele comenta muito, porque ele abre muita Bíblia, porque ele abre pouca Bíblia. Você está fazendo o quê? Me julgando. Então, você não é coerente no seu julgamento. Por quê? Eu estou ensinando o quê? A palavra. Mas você nasceu, você tem essa característica de gostar ou não gostar. Foi na sua infância, você tem o direito de dizer não gostei do vídeo, gostei do vídeo, merece a minha inscrição, não merece minha inscrição. Vou deixar um comentário legal, vou deixar um comentário criticando. Por quê? Porque você é um ser humano. É um ser humano, é isso que estamos tratando aqui. Vamos aí, você vê. Salmo 34, verso de número 13. O que nos diz? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Canetinha, marca-texto. Que não, olha, ô Jesus, vocês não querem me patrocinar não, gente? Canetinha quebrada, 13. Guarda, vamos lá, a tua língua e os teus lábios de falarem enganosamente. Então, você pode guardar de falar enganosamente. E também falamos lá, vamos abrir aqui, livro de Tiago, lá no finalzinho da nossa Bíblia. Vamos ver Tiago 3:10. Que nos diz assim: e uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Ou seja, trazendo aqui o contexto Bíblia para o cotidiano. Você vem no canal, assiste o vídeo, aí você não se inscreve, você não curte, não comenta, não compartilha, não incentiva, então você, da sua boca está saindo procedência, bênção e maldição. Por quê? Porque você está usufruindo de algo e não está sendo grato pelo que você está ouvindo. Então você está tendo a oportunidade de ter um conteúdo grátis, de graça, e não é grato por isso. Então é um julgamento. Até isso é um julgamento. Por isso que a gente tem que ter coerência, gente. Tem que ter coerência, mas que no seu lábio não tenha a tendência de falar o mal, tá bom? Chegamos no nosso ponto número 2, discernindo a natureza das coisas. Discernimento, dom do Espírito Santo para discernir. Vamos lá? Jesus ensina que o homem só pode ver o exterior, o que está fora. E, portanto, não pode entender o que está na mente e no coração de outro. Isso aqui é muito importante. Uma passagem conhecida que eu não vou abrir, porque para nós ganhamos um pouquinho mais de tempo. Mas você sabe a passagem de Davi, quando o profeta Samuel, que tinha intimidade com Deus desde a sua meninice, que Deus aparece para ele. Ele olha e diz: acabaram os mancebos, porque eu vejo que é o grande, é o forte, é o bonito, é o hábil, é o bem preparado, é isso que Deus quer como rei. Aí Deus responde para ele, em 1 Samuel 16:17, Samuel, tu vê o que está nos teus olhos, eu vejo o que está na mente. Olha aí, professor, quer marcar? Eu vejo o que está na mente e no coração. Esse é o nosso Deus. 2.1, o argueiro e a trave. Vamos explicar um pouquinho mais aquilo que eu já falei. Então vamos passar aqui por esse ponto 2.1, que diz assim: John Stott nos diz: trave, descrita por Jesus, se refere a um pedaço comprido de madeira lavrada que se usava na estrutura de um prédio. Já falei para você, né? Quem estivesse atrás dessa madeira não poderia ver nem determinar precisamente a verdadeira natureza das coisas.
ou seja, o argueiro das coisas. Então não conseguia, já expliquei para você. E o argueiro, essa primeira trave, vamos marcar aqui? Espera aí, aqui ó, deixa marcadinho. O primeiro é trave, que significa coluna, e o outro é, deixa eu marcar com outra caneta, e o outro é argueiro. Vamos lá? O argueiro é o que? Era uma lasquinha ou um pequeno cisco. Tanto o homem que estivesse atrás de uma trave, quando o que tinha um cisco estavam impedidos de ver corretamente. Não importava. Já caiu um cisco no seu olho, por minúsculo que seja, ele incomoda. Então, até mesmo, vamos mudar o contexto agora. Até quem tem um cisco no olho não consegue ou não tem a capacidade correta de analisar algo. Por quê? Primeira coisa que você faz quando cai o cisco no olho é fechá-lo. Então, se você já tem a tendência de fechá-lo, é sinal que você não está vendo as coisas claramente. A gente só se atenta à trave, mas o cisco atrapalha do mesmo jeito. O que eu aprendo? Lembra que a gente aprendeu na escola dominical quando era criança? Não existe pecadinho e nem pecadão. É tudo pecado. Então, nós temos cisco e argueiro. A trave impede que eu veja você do outro lado. E o cisco impede que eu veja você nitidamente. Todos os dois me atrapalham, tanto um quanto o outro. Jesus estava dizendo que se uma pessoa não consegue ver corretamente, como pode de alguma maneira fazer juízo? Então, se você não vê nada, ou não vê, perdão, você não vê corretamente, então você não pode dar opinião para nada, porque você não está vendo corretamente. No caso aqui, fazer juízo. Jesus não disse que é errado ajudar um irmão a tirar o cisco do olho. Errado é uma pessoa com uma viga, ok, no olho oferecer ajuda. Isso é hipocrisia. Eu estou aqui e digo, ô meu irmão, você que está aí, acho que tem um cisco no teu olho, deixa eu tentar tirar o cisco do teu olho, só que eu estou impedido por alguma coisa para tentar ajudar você. Não é errado. Professor, contextualiza em relação ao irmão que está errado. Por exemplo, eu trabalho com casais. Eu e a Rose trabalhamos com casais. Ministério Casados para Sempre. Nós ajudamos casais. Então, se tem um casal à beira de um divórcio, à beira de se divorciar, uma briga, eu tenho que estar com o meu casamento correto, casado com a dona Rose, 23 anos, feito este ano, 23 anos, casado com a Rose, bonitinho, do jeito certo. Estamos trabalhando na igreja, como eu falei para vocês, a Rose trabalha com mulheres, eu trabalho aqui com o canal aqui, dando aula escola dominical. E trabalhamos juntos com palestra para casais, ensinamento para casais. Então, o nosso casamento não pode estar desajustado para eu poder ajudar o outro. Para que eu possa falar corretamente sobre casamento, o meu casamento tem que estar sem falha. Não dá. É isso que ele está dizendo. Então, eu tenho que ter uma vida correta para poder ajudar alguém que está em caminho errado. Mas eu tenho que ter essa vida correta. Eu não posso ter nem trave e nem cisco nos meus olhos. Senão eu seria incapaz de poder ajudar alguém. É isso que Jesus quer deixar, aliás, é isso que Jesus deixou bem claro. 2.2, vencendo a hipocrisia. Mais uma vez também, vamos passar rapidinho sobre a hipocrisia. A hipocrisia consiste em duas coisas. O hipócrita não reconhece o seu próprio pecado, que é maior que o pecado alheio. Opa, marca aí. Primeiro ponto do hipócrita. Deixa eu marcar com outra caneta aqui, ó. Primeiro, né, que ele fala aqui. O hipócrita, vamos lá aqui, ó. O hipócrita não reconhece o seu próprio pecado. Ele é incapaz de reconhecer o seu próprio pecado, que é pior que o pecado alheio. Muitas vezes ele está com a vida devastada nos bastidores, não vale nada. E ele quer, como diz a história, dar lição de moral. Só que não tem moral, porque ele é um hipócrita. Foi o que eu falei sobre o casamento. Meu casamento tem que estar correto para eu poder ajudar outros. Casamento, tá bom?
Depois, finge justiça ou interesse espiritual, ordenando que os outros endireitem suas vidas. Ou seja, dois pecados. Primeiro, ele não tem uma vida correta e quer aqui apontar o pecado do outro, sendo que ele é pecador pior do que o outro. Segundo, finge uma espiritualidade que ele não tem, que já estudamos também sobre esses hipócritas que quer ajudar a vida dos outros, mas para aparecer. Mas eles não conseguem fazer nada, porque a sua vida está fora da vontade de Deus. Então ele não pode direcionar a minha, se a dele não estiver correta. Fingir interesse espiritual era a característica mais notável dos fariseus. Era fingimento. Os fariseus fingiam e não era algo que era visto bom por Jesus. Por isso que Jesus é bem duro aqui. Vamos lá? Para esclarecer a questão, Jesus escolhe o olho como uma ilustração, pois é uma das partes mais sensíveis do corpo humano. Não é isso? Se cai até o colírio que você vai colocar no olho por remédio, o colírio para limpar o seu olho, conjuntivite, enfim, cai o colírio, você já fecha o olho. É a parte mais sensível. Então Jesus foi na sensibilidade maior do ser humano, que é a sua vista. Chega a ser ridículo a atitude de um homem com uma trave no olho tentando remover o cisco do olho do outro. Chega a ser ridículo. Você vê alguém atrás da trave de uma coluna querendo ajudar o outro que está com um cisco no olho. Os fariseus viam os pecados dos outros, mas não conseguiam enxergar as próprias transgressões. Aí precisou Jesus vir com um colírio santo, pentecostal, né? Deixa Deus colocar colírio nos teus olhos aí, colírio espiritual. Aí vem Jesus, que é o colírio de Deus. Gostou dessa? Jesus é o colírio de Deus para a humanidade. Olha só, Jesus usa o olho como ilustração para nos ensinar a ter uma perspectiva espiritual da vida. Já estudamos também sobre a candeia. Foi a lição passada, gente? Aí você fala, professor, você esquece assim? Não, irmão, porque eu faço 3 vídeos por semana. Não, foi a solicitude. Foi a lição 9, o tesouro do céu, a candeia e a busca do reino. Ou seja, a candeia é o quê? Os olhos, entra para os olhos, desce no coração e vira problema. Lição 9. Se você não viu, dá uma olhadinha lá que está muito boa. 2.3, olha aí. 2.3, o perigo de não ter discernimento. Busque o discernimento. Eu falava na sala da Betel. Não, me ajuda, Jesus. Na sala da CPAD. Já imaginou um pastor colocar na placa assim? Porque a gente vê hoje, né? Pastor dos milagres, extraordinário. Venha domingo à noite, porque esse pastor tem um dom de revelação. Aí você já imaginou? Um pastor fala assim, venha para a igreja porque os pastores e o grupo de obreiros têm o dom de discernimento. Imagina quantos pregadores de hoje, atualidade, teriam coragem de pregar nessa igreja, sabendo que o pastor local e o grupo de presbítero tem o dom de discernir. Quando ele abrisse a boca para falar algo, o daqui se levantava e dizia, pode parar. Você está falando, o homem pode ser usado de 3 maneiras. Da sua própria carne, pode falar do Espírito ou pode falar por Satanás. E quem vai distinguir isso? Quem tem o discernimento. Por isso Jesus deu, por isso que o Espírito Santo nos dá o dom de discernir. É bom demais, o Espírito Santo é muito bom. Jesus aborda um problema no extremo oposto do julgamento hipócrita, a ingênua aceitação das pessoas sem discernir suas verdadeiras origens. Embora os crentes estejam impedidos de julgar os outros a partir de motivações erradas, sem critérios bíblicos. Não podemos, tem que ter o critério bíblico para fazer este julgamento, tá bom?
Jesus preveniu contra uma completa falta de discernimento em relação às atitudes das pessoas para com o Evangelho. O ponto 3 vai apertar para falar sobre esse discernimento de poder pregar o Evangelho. Segura aí. O Senhor exige discernimento adequado do bem e do mal. Ele quer que nós separemos muito bem o que é o bem e o que é o mal. Porque em seu cotidiano, os discípulos de Jesus teriam que fazer constantes avaliações. A verdade não deve ser imposta aos rebeldes que a rejeitam, e as coisas santas não devem ser dadas aos que buscam o defeito dos outros. Jesus insiste sobre a necessidade de sabermos classificar as coisas. Temos que saber classificar, mas o ponto 3 vai falar um pouco mais sobre Jesus trata como cães ferozes e como porcos. Eita! Jesus falou isso, então Jesus está julgando. E se ele deu o exemplo de julgar, eu posso julgar. Mas que critério? É o que nós vamos ver agora. Já se inscreveu? Se inscreveu, curtiu, comentou, compartilhou, orou, contribuiu, fez tudo isso? Agora tenha discernimento. Vamos lá. 3. Discernimento entre o digno e o indigno. Eita! Agora aqui sim. Neste último ponto, Jesus se vale de figuras de linguagem para ensinar os seus discípulos que as coisas santas não podem ser dadas para aqueles que não querem ou que não tenham capacidade para apreciar os valores espirituais. Volta aí lá para o livro de Mateus, capítulo 6, só que a gente vai pegar um versículo só aqui, ó. Mateus capítulo 6, versículo 6, é isso? Tá vendo, gente? Por isso que eu marco onde foi. Não, Mateus 7. Mateus, tô em Marcos, gente. Me ajuda aí. Mateus 7, capítulo 7, versículo 6, que diz assim, ó: não deis aos cães as coisas santas, nem deitai aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se, vos despedacem. Peraí, o que Jesus está dizendo aqui? Cães, porcos, aqueles que não sabem discernir entre o que é bom e o que é mal, entre o que é certo e errado. Jesus está falando de cães e porcos, é isso mesmo? Tá aí, Mateus capítulo 7, versículo de número 6. Veja bem, agora, 3.1, os cães. Vamos entender o que é os cães. Robert diz assim, nos diz que o Senhor se refere aqui a cães selvagens e rosnadores, que se voltam e mordem a mão daqueles que o alimenta. É isso? O mundo está assim. Nós estamos dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque o céu ou o inferno te espera. E eles querem fazer o que com nós? Matar. Cães ferozes, rosnadores. Cães rosnadores. Nós estamos pregando salvação, vida eterna com abundância, e eles querem nos morder. Eita, Jesus, é forte. Os cães do Oriente são mais selvagens e vivem mais em matilhas do que os nossos cães domésticos. Alimentam-se de carniça e lixo e são mais sanguinários do que os do Oriente. Então, os cachorros lá, aqui seria o cachorro do mato. Lá esses cachorros são ferozes. Jesus compara essas pessoas que não querem receber o evangelho como cães ferozes. Você está alimentando ele e ele quer morder você.
Era a esses que Jesus tinha em mente quando os usa em referência aos que, de forma selvagem, odeiam a verdade. Opa! De forma selvagem, odeiam a verdade. Céu ou inferno? Jesus ou Satanás? Jesus quer que seus discípulos sejam inteiramente inofensivos em seus relacionamentos com outros, mas, ao mesmo tempo, que reconheça que nem todos estão sempre em condições de serem abordados para ouvir e conhecer o Evangelho. Verdade? Quer um testemunho bem rapidinho? Eu morava em Votuporanga, interior de São Paulo. Tem alguém de Votuporanga aqui? Eu sou de Votuporanga, morei lá e tenho vontade de morar lá de volta por causa da cidade. Muito bom. Enfim, e nós tomávamos conta de uma igreja, ou auxiliávamos numa igreja lá. E a gente foi fazer evangelismo, sabe como? CD. Pegamos um CD, a época do CD, irmãos, olha só. Pegávamos CDs, gravavam músicas muito conhecidas. A música do Regis Danese, Entra na Minha Casa, a música da Damares, Sabor de Mel, Fernandinho, Faz Chover, Thales Roberto, Shirley Carvalhais e outros cantores, Lauriette, enfim, Matos Nascimento e por aí. Diante do Trono, Diante do Altar. Vários cantores, a gente colocava quantas músicas coubesse no CD. Carimbava o endereço da igreja, deixava um folhetinho, uma mensagem própria, dizendo o quanto Jesus o amava e quanto Jesus podia transformar a vida deles. Você acredita que a gente pegava esse CD, ele pegou o grupo de jovens, meu filho, me lembro da turma lá dos jovens ali, ó. Isso mesmo. Queria lembrar o nome do outro rapazinho, que foi com ele que aconteceu isso. Rapaz, fugiu o nome dele. E ele foi, entregar o CD, não só ele, a irmã Andressa também, do nosso irmão Gildevânio. Foi entregar o CD. A pessoa olhou assim, é crente, quero não, pra quebrar o CD. Jogar no chão e pisar. Estou falando para você de causa. Não é história que me contaram. A história que eu vivi, que você quer pregar para eles a verdade e nem todo tempo eles querem ouvir. Se eles puderem, por que as pessoas querem parar a Bíblia? Parar de confeccionar a Bíblia? Porque eles sabem que para nós não dá para nos calar, a gente vai continuar falando. Mas se eles pudessem, eles nos matavam. Eles são cães selvagens que não querem ouvir a verdade. Eles odeiam a um ponto que eles pudessem, eles nos mordiam como esses cães selvagens. Então fizeram isso com a gente. Não quiseram ouvir a palavra. E olha que nem estávamos falando. Estavam apenas entregando para que ele colocasse no seu carro, chegasse na sua casa e através daquele louvor Deus falasse com ele, o Espírito Santo movesse e eles quebravam na nossa frente. Pisavam na nossa frente. Você está pensando o que, irmãos? É muito difícil a gente tratar com esses cães selvagens dos nossos dias. Já era difícil lá com Jesus, imagina agora. Essa é a alusão. E os porcos, que vamos falar agora, 3.2. Os porcos. Essa analogia foi usada por Cristo para mostrar como as pessoas reagem quando estão vivendo em rebelião aberta contra Deus. Pessoas rebeldes que teimosamente rejeitam suas verdades e fecham suas mentes e corações ao conhecimento espiritual. Abre aí, 2 Pedro, aqui ó, primeiro, perdi, Jesus, perdi não, 2 Pedro, capítulo 2, 22, vamos lá? O que nos diz aqui? Nos diz assim: deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador
de lama. Eita! Do mesmo jeito que tem aqui os cães que querem morder, é aqueles cães que vomita e come. Desculpa, é nojento, mas está aqui. Eles vomitam e comem seus próprios vômitos. E as porcas? Você dá banho, deixa ela bonitinha, cheirosinha, solta ela, ela só não pode achar uma poça de lama, que aí ela mergulha. O que isso quer dizer? Pecadores que, como diz aqui, que fecham sua mente e coração para o conhecimento espiritual. Então elas querem ficar se revolvendo no lamaçal do pecado. Eita! Aí você pergunta, e eu não posso dizer para ela que ela está errada, porque no lamaçal do pecado que ela vive, levará ela à eternidade sem a presença de Deus. Não me julgue. Não, filho, eu quero que você vá para o céu. O céu é o melhor lugar que você pode estar. Ou como diz meu amigo presbítero Alex, o céu só é bom porque tem Jesus lá. Oh, glória! Continuando, isso não significa que devemos nos abster de ensinar o Evangelho para aqueles que são pares da sociedade. O próprio Jesus comia com pecadores e publicanos e os ensinava. Jesus sentava para ensinar o publicano e queria que ele mudasse de vida. Você não vê Jesus insistindo com os publicanos 3, 4 vezes. Jesus ia, pregava e se movia. Ia, comia, pregava e havia transformação e ia para outro lugar. Você não vê Jesus no convívio, sabe por quê? Porque incomodava. Porque Jesus dizia, está errado, larga essa prática, larga essa mentira, larga esse engano, larga esse roubo, larga essa prostituição, larga esse homossexualismo, larga tudo isso aí e vem para mim. Então eles ou largava ou deixava de seguir Cristo. Porque não dá para andar com alguém que está o tempo todo dizendo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Temos que continuar dizendo, mas há um tempo que eles não vão querer ouvir, como diz, né? Comichões em seus ouvidos. Vamos continuar? Que diz assim, a ideia aqui é que é inútil continuar pregando a verdade àqueles que recusam. Assim como um porco não consegue entender nem apreciar a grandeza, a grande beleza e valor das pérolas, tais jamais poderiam entender o valor e a grandeza das verdades divinas. Os porcos não entendem, então essas pessoas, elas não entendem a grandeza do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, enquanto eles forem carnais, vão dizer, são loucos, e eu me agrado. Me fugiu agora a passagem, mas se vocês me acompanham no canal, está comigo até agora, coloca no comentário, eu não sei se é Eclesiastes ou se é Provérbios, que diz que nem os loucos errarão o caminho do céu. Coloca aí na descrição, vamos compartilhar, coloca aí. Então, deixam chamar você de loucos, porque a Bíblia já afirma que nem os loucos errarão o caminho do céu. É melhor ser louco com Cristo do que ter consciência com Satanás. É forte. Vamos continuar? 3.3, nos encaminhando para o finalzinho. As pérolas. Vamos falar um pouquinho de pérola? Sim, pérola. Vamos falar. As pérolas, consideradas as mais preciosas de todas as joias para o Oriente Médio, não era rubi, safira, esmeralda, era a pérola. Tanto que o reino de Deus é comparado a um dono de terra que achou uma pérola e não ouro, prata, bronze, pedra preciosa. Ele achou
pérola. O reino de Deus é comparado com alguém que acha pérola, tá bom? Talvez nós não demos tanto valor às pérolas, mas no Oriente Médio as pérolas são super valorizadas. Vamos lá? Passaram a simbolizar a preciosidade da verdade. É fácil imaginarmos o desapontamento e consequente ira dos porcos ao descobrirem que os que pensavam ser comida eram apenas pérola. Você pega lá um cesto de pérola, joga no chiqueiro, na gamela pro porco. Eita, foi forte agora, hein? Lá de Pernambuco, jogou na gamela, os porcos, olha lá, ele vai ficar com ódio. Não é de comer? Serve para quê? A não ser para pisar. Para que serve pérola para porco? Eu gosto de uma pequena ilustração do pastor Cláudio Duarte. Me permita. Ele dizia que ele entendeu o que é lançar pérolas aos porcos, de um modo geral. É eu dar a alguém algo que para mim é muito precioso, que ela não vê valor nenhum. Por exemplo, eu gosto de comer, vou pegar pesado com a minha Rose. Eu gosto de comer frango com quiabo. Amo quiabo. A Rose não suporta o quiabo. Não dá, não entra. Para ela é isso, não vai. Então eu amo o quiabo no feijão, no frango. Irmão, pronto, amo o quiabo. Então para mim isso é algo precioso. E porque eu amo muito o quiabo e para mim é muito bom, aí eu pego esse quiabo e dou para alguém que não gosta. O que essa pessoa vai fazer com o que eu dou valor? Ela vai dizer que não quer, que não serve, que não gosta, que é inadequado, que não precisa. É o Evangelho. O Evangelho é muito bom para mim. O Evangelho é tudo o que eu tenho. O Evangelho é a essência, é o que me faz viver, é acreditar em Cristo. Mas para uma pessoa que não dá valor a Cristo, ela vai ouvir e dizer: não serve para mim, não significa nada. É lançar o que eu tenho, é eu dar o que eu tenho de mais precioso, que é Jesus Cristo, apresentar Jesus Cristo para uma pessoa e ela não querer esse Jesus. Então é isso que Jesus está dizendo. Você dá algo precioso para você, para alguém que não dá valor. Por exemplo, a gente está no canal Bíblia para o Cotidiano. Eu amo o canal Bíblia para o Cotidiano. Faço com prazer, como eu falei, tem surpresa aí em setembro. E tem gente que não quer saber de jeito nenhum, porque não tem fofoca, não tem treta, como diz aí, não quebra o pau, como diz aí, não serve. Então eu me esmero, me dedico, dá trabalho fazer e entrego, e alguém olha e diz: tá bom, outro dia eu vejo, ou seja, nunca mais. Então lançar pérola aos porcos é dar o que para mim é precioso para alguém que não dá valor nenhum. Tá bom? Vamos continuar aqui. Essa é a imagem muito cabível para os que são impuros, selvagens e incapazes de apreciar as joias inestimáveis da fé cristã. São esses, diz Cristo, a quem não temos o direito de entregar o tesouro das nossas pérolas. Após ouvirem a palavra, se tornaram piores do que eram antes. O sagrado e pérola são termos que se referem a verdades espirituais de grande valor. Eles não querem o sagrado eles não querem, o santo dos santos eles não querem. Conclusão: se você ficou aqui, Deus continue te abençoando grandemente. Quando ajustamos nossa visão de acordo com
os ditames da palavra de Deus, os erros podem ser corrigidos, a forma de viver mudada e os tesouros repartidos àqueles que são confiáveis e dignos. Então, vamos continuar pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, mostrando quão precioso é. E esse reino de Deus tem muitas pérolas. Pode falar das pérolas do reino de Deus, mas se eles não querem, faz o que Jesus ensinou. Se tu chegares em uma casa e perguntar: a paz, tem paz? E eles não quiserem a paz, bate as tuas sandálias e sai daquela casa, porque ali tem cães raivosos e porcos que preferem ficar revolvidos na lama do pecado do que vir para o sagrado. Mas em tempo oportuno, continua dizendo de longe: oh, Jesus te ama e quer transformar a tua vida. Por aqui, Tony Pinho e o canal Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima lição.